Oi amigos, tudo bem? Tô muito feliz de ter vocês aqui comigo hoje. E o vídeo de hoje, ele é muito especial para mim e eu vou contar aqui para vocês o porquê. Desde o dia 5 de março de 2025, quando a gente iniciou a quaresma, eu decidi fazer um propósito comigo, que era cortar o açúcar da minha alimentação. Isso incluía o açúcar que eu consumia no cafezinho, e também qualquer tipo de produto que tinha açúcar adicionado à sua composição. Então eu sempre estava olhando os rótulos, deixei aquele gostoso e velho bolinho também, que eu amava comer. E de lá pra cá, muita coisa mudou. Eu gravei o início desse meu propósito comigo. Eu expliquei também qual foi os motivos que me fez tomar essa decisão. E eu tenho um outro vídeo também que eu gravei, que foi quando eu fiz 48 dias já sem o açúcar. Eu vou deixar o card e também o link na descrição para depois vocês conferirem. E aí, desde então, eu não voltei mais a consumir açúcar. Nesse meio tempo, desde quando eu iniciei esse propósito, eu também não consumi o café e diminuí drasticamente o meu consumo de farinhas. Então, de consumir pão, macarrão, consumi no final do jejum macarrão e também pão, mas não se compara a como eu consumia antes. Apesar de eu consumir muito pouco açúcar em comparação a outras pessoas que eu conheço, eu ainda assim era muito dominada pelo consumo de açúcar, de farinhas principalmente. E desde quando eu cortei e também diminuí o consumo das farinhas brancas, mudou completamente como a minha relação com o meu corpo, de ouvir mesmo meu corpo, meu organismo. Eu antes, era 6, 7 horas da manhã, eu já acordava querendo comer. E eu não tava com fome, mas eu queria comer. E depois, quando eu cortei o açúcar, eu percebi que eu comecei a ter um maior controle do que era realmente uma fome real e uma fome por ansiedade ou pelo vício mesmo do açúcar, né? Hoje, depois de todo esse tempo, eu tô mais consciente referente ao meu organismo, ao meu corpo. E claro, isso despertou em mim um interesse maior em continuar ouvindo o meu organismo, em continuar melhorando a minha alimentação. E por isso que eu decidi que eu vou fazer o projeto de 180 dias para mudar algumas áreas da minha vida. E com certeza não poderia faltar a alimentação, que pelo menos para mim é um pilar essencial. E aí que eu decidi então, durante esse período, eu não só quero incluir novos hábitos, como eu também quero melhorar alguns hábitos que eu já tenho e persistir neles, porque são hábitos que eu particularmente gosto de fazer para minha rotina, para minha vida, mas que às vezes eu não faço ou por preguiça ou por ficar procrastinando mesmo. Então, eu quero ter mais disciplina com isso, justamente para eu também focar nos meus objetivos. Eu sinto que às vezes eu vou deixando as coisas muito acontecer, sabe? E eu quero realmente estar no controle das coisas que eu consigo estar no controle. E eu sei que muitas das coisas que acontecem hoje eu consigo estar no controle, mas eu não tô. Bom, eu vou citar as coisas que nesse meio tempo eu olhei para minha vida e eu decidi que eu quero melhorar e quero incluir. E aí eu vou contar aqui para vocês quais são essas coisas. Bom, a primeira coisa que eu quero melhorar aqui nesse projeto é melhorar a minha ingestão de água. Eu já bebo bastante água, mas confesso que em alguns dias eu acabo bebendo 500 ml de água,
não chego nem a 1 litro de água. Então, isso é algo que eu tenho que ficar me policiando. Hoje mesmo, por exemplo, eu não consegui beber nem 1 litro de água. Então, e aí chega no final do dia, eu acabo ficando chateada comigo mesmo porque foi um descuido, sabe? E eu não quero ter esse tipo de descuido comigo. A segunda coisa que eu faço, mas eu quero melhorar muito na minha alimentação, é aumentar a ingestão de alimentos crus. Eu já falei isso em alguns outros vídeos aqui e eu acabei não colocando em prática. E eu espero nesse projeto eu conseguir realmente me disciplinar e fazer maior ingestão de alimentos crus, né? Eu fiquei uma semana numa alimentação crudívora e eu acho que foi a melhor sensação que eu tive. Foi muito bom, me sentia leve, me sentia desperta, uma clareza mental muito grande, mas, enfim, por acho que relaxo mesmo, eu acabei deixando de lado, sabe, preguiça às vezes também, mas por uma questão de paladar, sabe, de não querer largar alguns velhos hábitos, mas eu quero muito melhorar isso e esse é o segundo hábito que eu quero então aí colocar no meu projeto. Bom, essa terceira coisa é algo que eu não faço. Eu fiz pouquíssimas vezes, acho que umas 4 vezes, que é meditar. Eu quero muito realmente colocar a meditação, nem que seja de 5 minutos, na minha rotina. Quero fazer essa rotina diária, seja pela manhã, seja pela tarde, pela noite, enfim, não importa em qual horário. Mas eu quero que vire um hábito realmente eu fazer meditação todos os dias. Então é isso que eu quero incluir também aí na minha rotina. Agora, a quarta coisa que eu quero fazer também é me alongar. Eu já tô me alongando em casa. Eu queria muito fazer yoga, mas no momento não é possível fazer, né, num estúdio. E às vezes eu acompanho alguns vídeos e aí eu acabo fazendo aqui em casa mesmo. E aí até decorei algumas posições, né, do yoga para iniciantes. Tem vários vídeos também no YouTube. Então eu quero colocar isso como também uma rotina para mim praticar todos os dias. E assim como a meditação, não importa se vai ser pela manhã, não importa se vai ser pela noite, mas é uma prática que eu quero muito fazer, porque a gente com um corpo alongado melhora muito nossa rotina, melhora muito a nossa articulação, então eu quero fazer isso. Uma outra coisa que eu comecei a fazer há pouco tempo, mas confesso que tem dias que eu não faço, é praticar escrita. Na minha adolescência, eu lembro que eu escrevia muito e isso me ajudava, porque eu sempre fui uma pessoa mais introspectiva, então nunca fui de muitos amigos, sempre fui mais quietinha, e sempre também quando tinha um ciclo de amizades, eu era muito diferente ali da bolha, sabe, dos meus ciclos. Então, praticar a escrita pra mim acho que vai ser muito bom. Tem sido bom, porque eu consigo desabafar, consigo expressar aquilo que eu tô sentindo. E eu acho que vai ser um exercício muito legal de mês em mês voltar e reler o que eu tava passando ali naquela situação, o que eu tava sentindo. Então, assim, eu quero criar o hábito de escrever todos os dias, ou pelo menos a maior quantidade de vezes na semana, para eu entender realmente o que eu tô sentindo, se determinado sentimento me despertou algum outro processo, por exemplo, com alimentação, ou então de estresse. Eu acho que isso vai ser ótimo para mim. A sexta coisa que eu anotei é praticar o Ho'oponopono. Eu já pratico o Ho'oponopono,
que para quem não sabe é como se fosse uma oração, uma reza. Então eu já tô praticando o Ho'oponopono, tô fazendo todas as noites e eu quero continuar, esse é um hábito que eu quero continuar. Então tem noite que eu acabo esquecendo ou não faço porque eu deixo para fazer muito tarde da noite e aí quando eu começo a fazer eu acabo dormindo. Então eu quero realmente não deixar de fazer nenhum dia, porque eu sinto que eu fico mais calma, que eu fico mais tranquila e eu acho muito gostosa essa sensação. Eu quero pra minha vida isso, justamente dias mais calmos, mais leves, onde os ruídos externos, eles não me abalem, porque no mundo é impossível a gente pegar e silenciar tudo que tá fora, mas eu posso escolher como eu me sinto. Então, eu sinto que quando eu pratico o Ho'oponopono, eu fico mais tranquila. E é isso que eu quero conservar para minha vida. Bom, a sétima coisa é continuar cuidando da minha casinha com amor, com carinho. Eu já faço isso. Estar morando na minha casinha fez parte das minhas orações, né? Era algo que eu queria muito, tá no meu canto, tá com a minha energia. Então, praticar as coisas que eu acredito dentro da minha casa. Então, eu gosto de cristais, eu gosto de incenso, eu gosto de ouvir mantra, sabe? Então, eu acredito muito em energia. Então, eu quero continuar, né, cuidando da minha casa com amor, com carinho, dentro da simplicidade, dentro da minha rotina. E agora o oitavo ponto que eu também quero é olhar para mim com mais carinho, né? Olhar para mim com mais amor nesse processo, porque muitas vezes quando a gente quer fazer alguma alteração, né, de hábitos, quer incluir algum hábito, a gente não se respeita mesmo, sabe? E hoje em dia eu já mudei muito a visão como eu me olho, como eu me vejo, principalmente em questão corporal, né? Eu tinha uma imagem muito distorcida referente ao meu corpo, mas isso vem mudando, é um processo e eu tô muito feliz por esse processo. E é isso. Bom, agora eu já contei pra vocês como que foi um pouquinho aí do meu processo de cortar o açúcar da minha alimentação, o porquê que eu decidi fazer isso. Contei um pouquinho também quais são os meus objetivos daqui pra frente nesse projeto que eu vou iniciar. E de hoje até o final dele, até os 180 dias, vai dar em 10 de novembro de 2025. Eu pretendo ir fazer atualizações aqui mensais para não ficar tão cansativo também, a menos que ocorra alguma coisa muito pontual, aí eu conto em outro vídeo antes, né? Mas eu vou fazendo as atualizações para vocês. Bom, agora chegou o momento de eu fazer um convite para vocês. Você tem alguma área da sua vida que você queira melhorar? Que você esteja insatisfeito? Que você sabe que é possível uma mudança, mas você não fez ainda? Por força de vontade, por realmente querer, realmente, do fundo do seu coração, essa mudança? Eu acredito muito que a gente possa se inspirar em outras pessoas. E é para isso que eu tô fazendo esse vídeo, para que ele possa chegar no maior número de pessoas e inspirar outras pessoas também a olhar para a sua vida, refletir, ver o que pode mudar e ver o que a gente está disposto a mudar. Porque muitas vezes a gente sabe que algo faz mal pra gente, mas a gente não tá disposto a largar aquilo que nos faz mal. Como, por exemplo, eu larguei do açúcar.
Durante muitos anos eu consumi açúcar, a minha vida toda, até meus 39 anos. Mas chegou um momento que eu realmente olhei para aquilo e falei, tá, agora chega, sabe? Então, durante todo esse tempo eu sabia que fazia mal, mas às vezes a gente não quer enxergar, né? Então, se você tá nesse momento de despertar, né, de clarear a sua consciência e você quer melhorar também a sua saúde, eu faço essa proposta para você tentar iniciar esse projeto pelo menos um mês. Tenta por um mês e vá sentindo o seu organismo. Se em um mês você não mudar nada, se você não sentir nada, se você não vê melhora nenhuma, aí você vê o que você faz. Mas eu gostaria muito que vocês tentassem, pelo menos por um mês, fazer alguma mudança em alguma área da sua vida, pelo menos uma área. E, se possível, alimentação, né? Porque eu acho que a alimentação é a nossa base. Se a gente não tá saudável, a gente não consegue fazer 100% em nenhuma outra área da nossa vida. Então, é isso. Me escreve aqui nos comentários se você vai participar também desse projeto, se você já mudou alguma coisa na sua vida que foi muito importante. Eu vou adorar saber, tá bom? Então, um super beijo. Tchau!